Glória a Deus. Amém. Bom, Podemos começar. fala, Mayara, fala. Na hora que você quiser, pode começar. Não, vamos começar já, né? Que eu sou Caxias com horário, né? Então eu já tinha começado às 6, mas vamos lá. Bom, primeiro eu queria dar parabéns para todas vocês. Vocês são pessoas guerreiras, de muito valor, escolhidas pelo Senhor para conquistar e prosperar. Porque 6 horas da manhã, estando num devocional, olha, vocês têm muito a minha admiração, porque eu sempre lembro desse grupo aqui, né, de vocês, e realmente, como eu trabalho muito perto da minha casa, então eu não tenho necessidade de acordar muito cedo, né? Mas eu acordo cedo, porque eu sou da manhã também, eu produzo mais na manhã, né? Mas 6 horas, esse tempo aqui é quase de noite ainda, né? Então, vocês estão de parabéns. E, infelizmente, né? Infelizmente, como a maioria dos grupos de intercessão e de busca do Senhor sempre são as mulheres, né? A maioria são mulheres, né? Isso está completamente errado, né? Mas, enfim, um dia vai mudar, né? Porque quem tinha que estar aqui eram todos os sacerdotes das casas, não eram as mulheres, né? Eram os líderes espirituais, mas tudo bem. Isso daí a gente pode falar um outro dia aí. Mas se o teu marido ainda não é um líder espiritual, o sacerdote, de fato, começa a jejuar e orar, viu? Começa a orar e jejuar. Sabe por quê? Porque a prosperidade de uma casa, na verdade, está com a mulher. Eu não sei se vocês já ouviram isso, né? Isso é um excepcional tema também para se compartilhar aí em algum momento. Procurem pesquisar sobre isso, sabe por quê? Porque, assim, a mulher, ela é a terra, ela é simbolizada na mente abraâmica como a terra, e o homem, ele é a semente. Então, na realidade, quem faz a terra produzir, quem germina a semente é a terra, que é a mulher. Então, por isso que vocês conhecem a passagem da Bíblia que cita a Mulher Maravilha? Vocês não conhecem? Alguém conhece? Aí levanta a mão. A Cleide Provérbio, conhece? Viu? Alguém pode falar aí qual que é a passagem da Bíblia que a Cleide não vale, hein? Que é a Mulher Maravilha? Vamos ver, além da Cleide, tem mais alguém que sabe ou não? é Provérbios 31? Exatamente, esse daí é a passagem da Mulher Maravilha, né? Então, que fala ali que a mulher acorda cedo, ainda de madrugada, dá ordem aos empregados, e no inverno ela faz roupas para sua família, vai atrás de uma propriedade, compra aquela propriedade, tá? Então isso aí é a passagem da Mulher Maravilha, né? Mas realmente é uma verdade. Quando a mulher acorda cedo, que é o caso de vocês, né? E realmente se coloca no caminho do Senhor, a prosperidade dessa casa aí, ela é consequência, né? Então, parabéns a vocês todas aí por acordarem cedo, viu, estarem aqui. Saibam que é muito mais fácil a casa de vocês prosperar do que outras aí, viu? Tá bom? Bom, gente, é o seguinte, eu queria ler então Josué 1, de 1 a 9, que essa é uma passagem assim maravilhosa, tem a ver com o contexto de vocês aí, né, que vocês estão lendo o livro de Josué. E há muitos anos, Deus me deu uma promessa em cima dessa palavra, né? Só dando um pequeno testemunho para vocês entenderem a promessa, foi o seguinte, né? Eu vim para o Brasil para resolver alguns negócios, né, há 32 anos atrás, e só que eu não sabia que um dos negócios era o meu casamento, né? Então aconteceu o seguinte, em 30 dias eu namorei, fiquei noivo e saí daqui com a data marcada do meu casamento, para voltar depois de 2, 3 meses e me casar, né?
E aí, assim, como eu fiquei quase 30 dias aqui no Brasil, porque nessa época eu morava em Portugal, né? Quando eu voltei para lá, gente do céu, os negócios estavam assim complicados, né? Porque quando o dono sai, o negócio meio que desanda, né? Então, assim, aí quando eu cheguei lá e dei pé de como é que estavam as coisas, né? Eu liguei para Suyan, aqui, minha esposa, e falei assim: olha, senhora, é o seguinte, entre oração e jejum aí, porque senão não vai ter casamento no prazo que a gente estabeleceu. E aí ela foi numa reunião de célula nesse período e Deus deu essa palavra de Josué 1, né, para mim, para ela falar para mim. Então, essa palavra aqui, ela tem para mim um significado assim muito forte. É uma palavra assim que tem muitos ensinamentos aqui, muitos segredos. É uma palavra de encorajamento, né? Então, para nós estamos terminando a semana, você pode tomar essa palavra aí como vendo que Deus já operou nessa semana e com fé para a próxima semana. Então vamos lá, Josué 1, de 1 a 9, diz o seguinte: E depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Nun, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar, aqui que começa a promessa para mim, aqui, ó. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu disse a Moisés. Desde o deserto e do Líbano até o grande rio, rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o grande mar para o poente do sol, será o vosso termo. Ninguém, ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Esforça-te, faz a tua parte. Esforça-te e tem bom ânimo. Não perca alegria, tenha alegria, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais lhes daria. Então somente esforça-te e tem muito bom ânimo para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele de noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu? Esforça-te, tem bom ânimo. Não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Amém? Palavra poderosa aí, né? Então, o que eu queria compartilhar com vocês hoje com relação, né, a todo o livro de Josué. Vocês estão em que capítulo? 21 a gente para. Não, 21 paramos. 21, vocês já estão quase no fim, então, né? Que acaba no capítulo 24, né? É, Então é assim, né? Vocês já devem ter lido aí a maioria dos acontecimentos, aí grande parte, né? Então, assim, o livro de Josué é um livro muito poderoso e Josué, nesse contexto aí, ele não tem uma tarefa fácil, né? Porque é o seguinte, você substituir um líder fraco, ruim, é, falho, é moleza. Agora, substituir um líder do calibre de Moisés, aí é outra história, né? Então, Josué realmente ele tinha um caminho desafiador aí pela frente, né? Então, assim, o que eu queria compartilhar com vocês hoje nessa manhã, é o que a vida de Josué ela nos ensina, porque a palavra de Deus ela sempre nos acrescenta muita sabedoria, né?
E quando você lê a palavra de Deus com mente abraâmica, com mente judaica, o seu entendimento ele se abre de forma exponencial, né? Infelizmente, toda a teologia que nós recebemos, ela é uma teologia que veio de Roma, não é uma teologia que veio de Israel. Então, assim, muitos conceitos com relação à cultura de Israel, eles são suprimidos. Então, a gente perde muito entendimento da Bíblia porque nós somos ocidentais, né? E o ocidental, ele é muito menos espiritualizado do que o oriental. Então, uma coisa que a gente tem que procurar desenvolver em nós é buscar um pouquinho de conhecimento da cultura hebreia, da cultura abraâmica, porque isso daí abre muito a nossa mente, né? Quando a gente lê uma passagem na Bíblia, por exemplo, falando de noiva, né? De noiva. É assim, na nossa cultura, noivo é aquele negócio, o camarada já tem ela como esposa já, né? Às vezes já tem até uma vida sexual com ela e então esse noivo aí, porque namoro é uma coisa antibíblica, né? Não sei se vocês sabem, né? Não existe namoro na cultura judaica. O que existe é a corte. Então, o rapaz, ele se interessa por uma moça, ele começa a conhecê-la com a permissão dos pais, e acompanhado pelos pais, pelos rabinos. Por quê? Porque esse tempo de corte não existe toque, entendeu? Não tem beijinho, não tem dormir na casa da noiva, não existe isso daí. Então, assim, para nossa cultura, isso é um absurdo, quase chega a ser um absurdo isso daí, né? Então, assim, eu já ouvi mulheres dentro da própria igreja recriminando isso de forma veemente, né? Só que, quando isso é praticado, todas as pessoas são salvaguardadas emocionalmente, moralmente, entendeu? Porque quando uma moça namora com meia dúzia de rapazes dentro da igreja e se envolve com todos eles fisicamente, é um negócio complicado, né? Eu não vou entrar nisso daí, mas nós vivemos tempos aí com uma inversão de valores total, né? Então, assim, quando você conhece um pouquinho da cultura judaica e você lê na Bíblia noiva, você já sabe que, a partir do momento que o rapaz e a moça decidiram se casar, que houve ali um encontro, né, de duas almas, né, porque o objetivo da corte, desse tempo de um conhecer o outro, é ver se existe uma conexão de alma, entendeu? Porque quando Deus ele determina, né? Ele fala que não é bom que o homem esteja só, né? Na nossa Bíblia também lida com mente grega, né? É o seguinte, foi traduzido ali que Deus faria uma adjutora, uma auxiliadora, né? Mas no original, vocês sabem o que significa? Que Deus ia criar para o homem uma opositora. Interessante, né? Opositora em que sentido, né? Não é assim, né? Ele vai casar contra quem, né? Não é isso, né? É uma opositora, significa, no original, significa o seguinte, que ele ia criar um outro ser completamente diferente do homem, com características diferentes, para que os dois pudessem se completar. Então, esse é um ponto. Aí você vai indo além. Aí o que acontece? Quando o noivado é feito estabelecidos uma ketubá. O que é ketubá?
Ketubá é o contrato de noivado ou contrato de casamento na cultura hebraica. Você pode pesquisar depois como é que é uma ketubá, entendeu? Então, nesse contrato estava tudo estabelecido ali, como é que seriam as regras do casamento, do noivado, qual que é o papel do homem, qual que é o papel da mulher. É ali, tudo preto no branco, entendeu? Aí, depois disso, o rapaz se ausenta, ele vai estruturar as coisas, se preparar financeiramente, se ainda não estava tudo certo, cuidar da casa de onde eles vão morar. A moça começa a preparar o enxoval e esse processo aí ele vai se desenvolvendo até o dia do casamento, né? Enfim, eu não vou me alongar aqui nisso, mas vocês vejam que quando a gente lê a Bíblia com mente abraâmica, a profundidade é outra, o entendimento é outro, entendeu? É, e eu digo isso por quê? Porque Deus, ele iniciou um movimento no planeta Terra, aonde a igreja dele, né, e não estou me referindo ao prédio físico, né, mas ao corpo de Cristo, que somos nós, né, que nem aqui. Nós estamos no momento, o que nós temos aqui agora é a reunião da igreja, né? Então, assim, Deus está reconectando a igreja dele aos princípios de Sião, né? Então, se você for procurar aí no Google o que que significa Sião, em muitos pontos aí do Google vai estar escrito ali Jerusalém, Israel e tal. Mas o significado da palavra Sião, se você for na etimologia, é coração puro. Não se trata de um lugar específico, entendeu? Para mim faz muito mais sentido esse coração puro, porque dentro das igrejas, dentro do corpo de Cristo, tem muita gente que não tem coração puro. E o que Deus procura em nós são verdadeiros adoradores, pessoas que têm um coração puro. Então, nós estamos vivendo um tempo onde Deus está reconectando todas as ovelhas perdidas da casa de Israel para essa conexão com os valores, com os princípios do reino, que isso hoje está completamente deteriorado. Se não estivesse, o mundo estaria uma maravilha, entendeu? E nós estamos começando a participar desse movimento de conexão. Então, assim, dou uma dica para vocês comecem a ouvir. Eu não sou judeu, tá? Deixa eu já esclarecer aqui. Não sou judeu, né? Enfim, mas é o seguinte: quando a gente começa a ouvir alguns rabinos, assim, a tua compreensão das coisas bíblicas, elas ganham uma dimensão assim extraordinária, entendeu? Essa conexão com os princípios de Sião, com os valores judaicos, Deus iniciou na minha vida isso há um ano atrás. Agora, em setembro, no próximo mês, vai fazer um ano, né? Um ciclo aí de um ano que Deus está trabalhando em mim. Eu estou num tempo assim com Deus, nesse um ano, que tem sido assim extraordinário, sabe? O que Deus tem ministrado à minha vida, o que Deus tem ministrado na minha vida, o entendimento de muita coisa do mundo espiritual que eu nem sonhava que existia. E se a gente não tiver esse conhecimento e a prática disso, de coisas mais reais do que a nossa presença aqui no mundo espiritual, a gente vai viver uma vida religiosa de peso, entendeu? Sem realidade espiritual, sem alegria na nossa vida cristã, entendeu? Sem fluir rios de águas vivas dentro de nós, sabe?
Então, isso que eu estou falando para vocês, orem sobre isso, orem, desafio vocês. Comece a orar sobre isso, fala assim, Deus, isso que o Caselato falou lá é verdade ou ele está viajando? Porque é anseio do coração de Deus nós sermos enxertados na fonte, entendeu? Na fonte. Eu fiz teologia, entendeu? Eu fiz curso superior de teologia. Então, assim, tudo que eu aprendi nesse curso de teologia assim, não é 5% do que eu tenho recebido do Senhor nesse último um ano com mente abraâmica, entendeu? Conectado nos princípios de Sião, entendeu? Com entendimento judaico, entendeu? Dentro da cultura judaica, porque Deus ele vai iniciando um processo em você, onde você vai subindo uma espiral, né? A gente sempre comenta disso na nossa reunião de segunda-feira, né? Onde a Maiara participa, a Cleide também, não sei se tem mais alguém aqui, mas é o seguinte, né? Nesse tempo de Josué, o pessoal ficou 40 anos andando em círculo, assim, né? No mesmo lugar. Mas o que Deus tem para a gente é uma vida cíclica espiritual numa espiral, assim, ó, onde você vai subindo de nível, entendeu? Então, a vida espiritual, ela é cíclica, mas ela não é um círculo onde você fica dando voltas sem sair do lugar. A vida que Deus tem para nós espiritual é uma vida cíclica, mas espiritual, onde a cada ano você sobe de nível. E isso só é possível quando você começa a entender os princípios de Sião, que Josué conheceu profundamente com um dos maiores líderes que já passou no reino de Deus, que foi Moisés, né? Então, o povo judeu, né? Eu estou me alongando um pouquinho nisso para vocês entenderem aí o contexto, né? Então, o que acontece? Nós não sabemos nada de festas bíblicas, né? A gente sabe de Natal, a gente sabe do Dia das Mães, a gente sabe do Dia dos Pais, a gente sabe do Dia das Crianças, a gente sabe da Páscoa, né? Mas a gente não sabe nada das festas bíblicas. E, na realidade, quando você lê a Bíblia com mente abraâmica, você vai descobrindo os segredos espirituais extraordinários que existem nas festas bíblicas, que a teologia sistematizada, essa teologia com mente grega, que é passada para a gente, não nos ensina. Porque como falei para vocês, eu fiz seminário teológico e eu não me lembro em nenhuma matéria, em nenhuma aula, ter um ensino aprofundado do que são as festas bíblicas, entendeu? E a conexão que elas têm com o mundo espiritual e o que elas geram de ganho na nossa vida espiritual. Isso a gente não sabe, mas o judeu sabe. Então, se você for estudar um pouquinho de cultura hebraica, gente, daqui 40 dias nós vamos ter o Yom Kippur, né, que é conhecido como o Dia do Perdão, né? Então, assim, o Yom Kippur é poderosíssimo, entendeu? É um tempo aonde uma dimensão espiritual está aberta, aonde quem tem processos na justiça, principalmente, quem tem casos complicados na justiça, se a pessoa tiver o conhecimento do que é o Yom Kippur, do que ele proporciona para você espiritualmente, você ganha processos na justiça, entendeu? Tem muita gente que nos dias do Yom Kippur,
ganham processos na justiça que estão ali parados, estão ali estagnados há anos, entendeu? Então, vocês vejam, de forma prática, o judeu sabe disso, né? O judeu tem a plena consciência do que significa no mundo espiritual o Pessar, né? Que na realidade é a Páscoa, né? Mas é o Pessar, né? Que é passagem, que não tem nada a ver com ovo de Páscoa, etc, etc. Então, o judeu sabe o que significa o, a festa de tabernáculos, né? Então, assim, são muitos segredos, assim, com um poder espiritual extraordinário de prosperidade, de conquista, de libertação, entendeu? Que estão na Torá, né? Que a maioria da igreja, muita gente da igreja, você fala Torá, o pessoal nem sabe o que é Torá, né? Se é Torá, se é o Corão, o que que é, né? Que a gente conhece como Pentateuco, né? O que que é Pentateuco? Palavra grega, né? Mente grega, os primeiros 5 livros da Bíblia. Isso é a Torá, entendeu? Então, assim, que nem quando você lê a Bíblia com mente abraâmica, você pode crer, a tua vida muda completamente, que nem, ó, essa Bíblia aqui, ó, essa Bíblia aqui é a Bíblia Peshita, tá? Essa Bíblia aqui demorou 12 anos para ser feita, porque o autor traduziu todo o Novo Testamento do original aramaico para o português direto. Então não passou por língua grega, não passou por latim, não passou por um monte de traduções que vão nos roubando muito do sentido dos ensinos que a gente deveria receber, entendeu? Como essa questão que eu falei agora da noiva, né? E poderia citar aqui uma série de outras coisas aí que a gente tem um entendimento completamente distorcido do original. Isso nos rouba, entendeu? Porque você passa a ter um entendimento que não é aquilo que Deus queria te passar, né? Então, esse é um adendo aí que eu faço para incentivar vocês. Orem sobre isso, sobre essa restauração que Deus já começou a promover dentro do reino, sabe, de nós estarmos sendo conectados com esse coração puro, né? Com os princípios de Sião. Amém? Então vamos lá. Pondo esses pontos aí que são muito importantes, né? O que eu queria falar é o seguinte: tem alguns pontos aí muito importantes que a gente aprende com Josué, né? O primeiro ponto para que Josué conquistasse tudo que ele conquistou, né, e fosse tremendamente honrado, né? Porque quando a gente lê a Bíblia, a gente vê muitos homens assim tremendamente abençoados, mas a gente vê assim muito, muito filho de Deus assim sendo destruído, né, por falta de obediência, por errar, né? O próprio Davi, né? É um homem segundo o coração de Deus, mas ele pagou um preço altíssimo, né, dentro da casa dele pelo pecado que ele cometeu, né? E a gente olhando para a vida de Josué, a gente vê uma vida assim onde não tem tragédia ali, né? Você olha a vida de Daniel, a mesma coisa, né? Então, assim, o primeiro ponto que eu queria destacar que vale para todos nós é o seguinte: Josué, um dia, ele decidiu servir Moisés. E esse é um ponto que nos dias de hoje, né, isso não é falado, né? O que a gente ouve muito é assim, não, você tem que ser feliz, você tem que governar, você tem que ter ter todas as conquistas e tal. Ok, perfeito, tá tudo certo. Só que honra e sucesso, ele começa com uma vida de serviço, onde você se coloca como servo para servir alguém.
né? O que que eu estou fazendo aqui agora? Estou servindo vocês. Podia estar dormindo, né? Que ontem eu queria dormir bem mais cedo, não deu, então foi até mais difícil acordar hoje. Então, assim, esse é um segredo abraâmico tremendo, né? Jacó, quando ele foi servir a Labão, né? Ele o servir a Labão por 7 anos para ter Raquel foi foi o início da riqueza dele, que ele teve que servir 7 anos para ter a esposa, né? Que nem, ó, esse é um outro ponto também, ó, que a gente tem tem muita falta de entendimento nessa questão dele servir 7 anos para ter Raquel. Eu já ouvi assim, né, muitas pregações, muitos ensinos que só depois de 7 anos que ele teve a noiva, né? Não sei se já ouviram isso daí, mas não é essa a realidade. Ele decidiu trabalhar 7 anos para Labão e ele, em seguida, ele se casou com Raquel. E aí, depois de casado, ele foi trabalhar os 7 anos para cumprir, para levar Raquel. Aliás, perdão. Na realidade, houve aí uma. Ele achou que ia levar a Raquel e levou a irmã, né? Então, existe um ensino diferente aí nisso. Então, são interpretações que, quando você lê com mente abraâmica, você tem um entendimento maior. Mas vamos voltar ao ponto que é o serviço. Então, assim, Josué, ele serviu anos Moisés. Ele era o braço direito para com Moisés. Então, ele se colocou numa posição ali de discípulo, serviu Moisés fielmente e aprendeu segredos assim incríveis do mundo espiritual. Esse é um dos maiores problemas da igreja. A gente não conhecer o mundo espiritual como a gente deveria. É só fazer um parênteses aqui. As pessoas que mais leem a Torá, né, ou os 5 primeiros livros da Bíblia, fora os judeus, são satanistas, são esotéricos, são bruxos, entendeu? Porque na Torá existem segredos espirituais ali poderosíssimos que esse pessoal das trevas acessa sem passarem por Jesus Cristo, entendeu? Então, muita coisa que Deus criou no mundo espiritual é possível ser acessado pelo mundo das trevas sem passar por Jesus. Da mesma forma que chove sobre o ímpio e o justo, da mesma forma que existe sol e lua que beneficiam a todos, no mundo espiritual tem muita coisa real que tanto beneficia os filhos de Deus, como beneficia o pessoal das trevas. Agora, quem acessa, quem conhece? Então, Josué, ele conheceu segredos assim extraordinários no mundo espiritual. Por quê? Porque ele se colocou como servo. E quem se coloca na posição de servo é honrado. Eu queria recomendar um filme para vocês procurarem, que ele se chama O Mordomo da Casa Branca. Não sei se alguém já assistiu esse filme. Esse filme ele é extraordinário. Extraordinário. Não é um filme espiritual, não é um filme religioso, mas a mensagem ali sobre servir, ela é poderosíssima ali. Olha, vale a pena vocês assistirem esse filme. Vocês vão ter uma noção da honra que uma pessoa recebe quando ela se coloca na posição de servir. Então, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto que eu queria abordar com vocês aí, que a vida de Moisés, de Josué, perdão, nos traz um grande ensinamento,
É um ponto que Deus tem trabalhado comigo pessoalmente, com a Cleide, com a Maiara, com as pessoas do nosso grupo. Esse ponto é o seguinte: Josué, ele tinha uma boca purificada, santificada, consagrada. E a gente vê isso daí num dos principais pontos de Números que vocês já leram ali, na passagem dos espias, né? Essa passagem aí, ela está, depois se vocês quiserem ler, eu não vou ler agora, porque senão vai tomar muito tempo da gente, mas está lá em Números, deixa eu ver aqui se eu Deixa eu ver aqui, eu não lembro se é Números 14, Números 14, de um até, deixa eu ver aqui, de um até 9. É a passagem ali onde os espias, né, eles vão na terra e depois quando eles voltam, 10 deles entram com um tremendo Lashon Hará, né? O que é Lashon Hará? Língua maldita. Então eles infamaram a terra. E os únicos que não infamaram a terra, que não usaram a sua boca para amaldiçoar aquilo que Deus estava dando, foi Josué e Caleb. Então, o Lashon Hará é um outro ensino que dentro da nossa cultura ocidental é completamente negligenciado, porque o que mais tem dentro das igrejas, de um modo geral, assim, é Lashon Hará, que é maledicência, que é fofoca, que é falar mal dos outros, que é você falar um monte de coisas negativas, entendeu? E tudo isso tem um peso no mundo espiritual, assim, absurdo, né? O Lashon Hará, na cultura hebraica, meu Deus, ele é igual se você colocasse o diabo dentro da igreja, assim, ao vivo, entendeu? O Lashon Hará, dentro da cultura hebraica, ele tem o peso de 3 pecados juntos. O Lashon Hará, que é a língua maldita, né, que é maledicência, ele é comparado como assassinato, idolatria e sexo de forma feita ilicitamente, os 3 juntos, a palavra maldita. Então, assim, Deus tem trabalhado muito isso conosco já há uns 2 meses sobre isso, e é muito poderoso quando Deus começa a purificar, santificar e consagrar a sua língua, as conquistas e como você muda todo o ambiente na sua casa, muda o ambiente no local onde você trabalha, a sua mente é transformada, entendeu? E só um adendo, se um profeta, né, porque antigamente tinha mais profetas dentro das igrejas, né? Hoje a gente vê menos, né? Esse é outro problema também de mente grega em vez de mente abraâmica, né? Porque o profeta, assim como os outros 4 ministérios de Cristo dentro da igreja, eles são poderosíssimos para a igreja avançar de forma extraordinária. Mas um profeta que não tem a boca dele purificada, santificada e consagrada, muitas vezes esse profeta ele tem o dom contaminado. Isso é muito sério, gente. Isso é muito sério. Como é possível Deus usar a boca de um profeta que num momento ele está amaldiçoando, a boca dele parece um esgoto, e depois, no outro momento, ele começa, eis que o Senhor diz, bababá, entendeu? Assim, para Deus nos usar realmente de forma limpa, purificada, santificada, consagrada, na boca da gente não pode haver Lashon Hará, língua maldita. Então, esse foi um outro ponto, né? Que a vida de Josué
nos inspira, né? Um homem de boca pura, consagrada. Ok? Um outro ponto que eu queria entrar nele já e ir terminando, né? Vocês terminam 7 horas cravado ou uns minutinhos a mais? Tudo bem? Isso. Diga, Maera, não ouvi o que você falou. Eu falei que pode uns minutinhos, não tem problema. Ah, tá. Então, para terminar, o terceiro ponto é o seguinte: Josué, sendo discípulo de Moisés, ele aprendeu a ter consciência da identidade dele como filho de Deus. Que nem, eu não sei se vocês repararam como eu orei aqui pela prima da Maiara. É o seguinte, até orar, a igreja, de uma maneira geral, não sabe orar. Oração é você se apropriar do que Deus já te deu nas regiões celestiais, pegar um versículo bíblico que embasa o que está escrito ali de quem você é, do que você tem em Cristo, entendeu? E determinar isso no mundo espiritual. Você não vai ficar com pedilança. Ai, Senhor, tem misericórdia de mim, Senhor. Ai, Senhor, tem misericórdia, né? De cada 10 palavras, 9 é misericórdia. Então, assim, isso é falta de identidade, gente. Quando você sabe quem é a tua identidade, conversa com o judeu, vê se o judeu não sabe quem ele é. Eles falam de boca cheia. Nós somos o povo escolhido. Nós somos. Nós somos os oráculos de Deus nesse planeta aqui, que guardamos a lei do Senhor, né? Que é a Torá. Né? É o seguinte, outra coisa aí, né? Mente abraâmica. Quando você lê lei na Bíblia, a palavra de Deus, sempre está se referindo à Torá, entendeu? O, o que não é Torá é explicação da Torá. Todos os segredos para as nossas vidas estão na Torá, nos 5 primeiros livros da Bíblia. Só que, como essa teologia grega aí que foi passada para a gente misturada, dividiram, né, a Bíblia em dois, Primeiro Testamento, Novo Testamento. Aí você já ouve de muitas pessoas, sim, não, o Velho Testamento você não precisa ler, não, porque isso aí já foi, já passou, tudo mentira do inferno isso, entendeu? Então, assim, na Torá estão os segredos, assim, mais profundos, porque a Torá ela foi dada pela boca de Deus diretamente, entendeu? Então, assim, e Josué sabia disso tudo. Então, quando você sabe da sua identidade, que você é príncipe, rei, sacerdote, que você é filho de Deus, que você tem autoridade no mundo espiritual, que você é co-herdeiro com Cristo, em Cristo, nas regiões celestiais, que nas regiões celestiais já está tudo ali liberado para você, você entra lá e toma, entendeu? Pela fé, crendo que os anjos do Senhor estão trabalhando em teu favor. Nós temos todo um exército celestial disponível a trabalhar conosco. Quando eu estou ouvindo alguma pregação, algum ensino, algum estudo na palavra, a internet começa a cair, começa a dar problema de transmissão, é no ato eu falo, Senhor, manda os anjos da tecnologia, Senhor, descer com fogo consumidor em toda a seta, em todo o dardo nessa transmissão, Senhor. Então, assim, anjos da tecnologia, anjos cirurgiões, anjos do mundo dos negócios, da economia, anjos que lutam contra os exércitos de Mamon, que é no campo do dinheiro, dos negócios, das finanças. A gente não sabe nada disso, gente. Por quê? Porque a mente abraâmica, toda essa cultura hebraica, isso daí foi muita coisa roubada da gente. Mas Deus está restaurando tudo isso. Então, assim, para fechar,
Josué sabia quem ele era no mundo espiritual. E esse é um dos maiores problemas da igreja. A igreja não conhece o mundo espiritual. E eu quero te falar uma coisa, minha querida irmã, amada irmã, você nunca vai conhecer profundidade do mundo espiritual só de domingo na igreja. Esquece isso. Você vai viver uma vida de cristão que só chegou no ponto da salvação e vai apanhar muito, muito no mundo real, porque o mundo real ele é espiritual. A nossa essência é espiritual e a gente praticamente não dá nada para o nosso espírito. Nós estamos dando muito alimento, muita coisa para a nossa alma e para o nosso corpo. Agora, para o nosso espírito, é muito pouca coisa. Então, assim, quem não é forte no espírito apanha muito na vida real, porque essa vida real aqui que nós temos, você pode crer que ela é 99,99 espiritual. Se você for pesquisar um pouquinho de física, né, nós somos compostos de átomos. Você sabe qual que é a composição do átomo? A composição do átomo é o seguinte: é 0,00000001 de matéria e 99 matéria, carne, e 99,9999999 de energia. Sabe que energia é espírito? É que nem energia a gente pode falar dentro da igreja, porque vão chamar a gente de esotérico, mas energia é espírito, entendeu? Então, assim, nós somos totalmente espirituais. Não, totalmente não, né? Por causa de 0,0001 que nós não somos totalmente espirituais. Então, minha irmã querida, se você ficar buscando se alimentar só de domingo na igreja, olha, você vai ter uma vida assim espiritual extremamente rasa, entendeu? Extremamente rasa. E para terminar aqui, falando mais uma vez de mentalidade abraâmica, né? Mentalidade hebraica, é o seguinte: um dos pilares do povo judeu é o seguinte: é sabedoria e conhecimento. Conhecimento se paga, custa dinheiro. Conhecimento tem que botar dinheiro para comprar. Quem paga governa. Outra mentalidade hebraica. Quem paga governa. Você vai comer numa pizzaria com alguém que te convidou. Se você está indo lá sabendo que você não vai pagar, você não vai decidir qual que é o sabor da pizza. Quem vai decidir é quem está pagando. Entendeu? Então, esse é um outro ponto que a gente tem que quebrar na nossa mentalidade. Quem paga, governa. Conhecimento se compra. Então, assim, eu, nesse momento, estou fazendo umas 3 mentorias, assim, todas pagas, entendeu? Ouvindo coisas, sendo ensinado de segredos espirituais que jamais, em tempo algum, eu ouviria de domingo do púlpito da igreja que eu frequento, entendeu? Então, esses são os pontos. E Josué aprendeu com, com um mestre de altíssimo calibre, né? Moisés, o que era o mundo espiritual. Então, minhas queridas irmãs, nós estamos no tempo da Agenda 2030 da ONU. Quem não sabe o que é isso, pelo amor de Deus, vai dar uma pesquisada. Agenda 30 da ONU, assim, acontecendo de forma brutal. Os caras estão querendo eliminar é, 6 milhões, 6 bilhões e meio da face da Terra. Isso começou em 2020 com a pandemia. Isso aí foi a degustaçãozinha. Então, é assim, isso é conhecimento, você tem que pagar, você tem que ir comprar esse conhecimento, entendeu? Então, gente, eu encerro aqui, deixando isso para vocês. A vida de Josué nos inspira
tremendamente, e a conclusão de tudo isso, deixa eu ver se eu acho aqui, que eu fiz uma anotação, ó, concluindo, né? É, nós só conquistaremos a terra que Deus tem para a gente nesse tempo que nós estamos, né, conquistas espirituais e, consequentemente, físicas, servindo, construindo no físico a partir do espiritual com boca santa, sem lachon hará na nossa vida. Nós precisamos mudar completamente a nossa forma de falar, né? A morte e a vida estão no poder da língua, e quem gosta de usar a sua língua comerá do seu fruto, né? Provérbios. E conhecendo quem nós somos, tendo uma identidade formada no reino, em princípios de Sião, e conhecendo o mundo espiritual. Isso a vida de Josué nos ensina. Então, faltam mais 3 capítulos para vocês. Essas anotações que eu fiz aqui, depois eu posso colocar no grupo aí para vocês terem, tá bom? Mas é isso, gente. Espero que vocês tenham sido abençoados aí com esse compartilhar aí, que vocês tenham um dia maravilhoso, uma semana fantástica e um próximo mês espiritual, que é o mês de Elul, que começa agora dia 6 e 7 de setembro, que é um novo mês espiritual. Esse é um outro grande segredo, minhas queridas. A nossa vida só vai explodir espiritualmente quando a gente se desligar do calendário gregoriano, esse calendário que foi feito pelas trevas, entendeu? Nós temos que entrar no calendário bíblico. Nós estamos terminando o mês de Ave e vamos entrar no mês de Elul, agora do dia 6 para o dia 7 de setembro. Mês poderosíssimo, é o último mês do calendário bíblico. Depois nós entramos no ano novo em Rosh Hashanah. Então, esse mês que nós vamos entrar agora, a partir do dia 6, 7 de setembro, é como se fosse o dezembro do gregoriano, é um mês de balanço, é um mês de você analisar quais foram os na tua vida espiritual, o que você não conseguiu atingir, é um mês de balanço, é um mês... Ixi, bom, o último encontro que nós tivemos de segunda-feira, que a Maiara e a Cleide participam, a gente falou de tudo que está envolvido no mês de Elul, entendeu? Então, quando você sabe isso, você já sabe qual tipo de ataque que você vai sofrer espiritual, você sabe como se defender, você sabe como se portar, você sabe o que não falar em hipótese alguma, você sabe o que falar, quais os versículos que você vai declarar para que o inimigo fique debaixo dos teus pés, que é onde ele deve estar nas nossas vidas. Amém? Deus abençoe vocês. Eu passo a palavra aí para a Maiara, ou para quem quiser falar, tá bem? Deus abençoe vocês. Amém, maravilhoso, gratidão, Casilato, por dispor desse tempinho aqui com a gente, sempre aprendendo, eu sempre comento algo que eu aprendo aqui com você, né, porque realmente são tantos aprendizados que você repassa pra gente, sou muito grata, e até assim, eu acho que a Fátima é de São Paulo, a Claudinha, né, até queria aproveitar e convidá-las para a reunião que a gente tem de segunda com o Casilato, que é uma bênção, né, isso que ele partilhou aqui é só um pouquinho do que a gente vem aprendendo lá com ele, é maravilhoso. E se alguém quiser comentar alguma coisa também, gente, fica à vontade. Eu estou esperando essa reunião online, viu? Porque eu gostei muito de te conhecer. Prazer enorme, Casilato. Você é muito bem falado aqui. Disseram que você... Eu estou em Minas Gerais nesse momento, né? Mas eu morei 10 anos aí em São Paulo também. Foi onde eu conheci a Maiara, né? Mas disseram que você fará uma reunião online. Estou no aguardo. Mas estou me programando para ir até aí pessoalmente também, para participar uma segunda-feira com vocês. Amém. Ela já começou, já teve algumas transmissões assim, mas a gente tem que estruturar isso daí, né? Então, em breve, Deus vai prover.
Amém, amém. E gratidão mesmo aí pela palavra de hoje. Foram muitos ensinamentos, né? Gostei muito mesmo. Amém. Oi, Casela, tudo bem? Opa, tudo bem, Fátima? Oi, Ô, Fatiminha, como é que você está? Agora tudo que eu bem? reconheci aqui, tudo bom? Um prazer poder te ouvir, viu? É um aprendizado, né, que a gente tem mesmo. Aí a gente vê que, tipo, Fátima precisa muito ainda aprender muito, ouvir muito, né? E podendo participar dessa reunião de segunda, estou aqui. Tá Pois bom? é, tá convidadíssima, você e teu marido, a hora que vocês quiserem. Viu, eu não convidava antes, porque assim, né, eu não posso fazer concorrência com o Connect, né? Então a gente, né, fica assim, neutro, né, para não ter problema, né? Então, mas serão muito bem-vindos o dia que vocês quiserem. Obrigada. Toda segunda-feira, 19 horas, tá bom? Tá ok, obrigada. Casela, quando a Mayara comentou sobre você, a gente mencionou seu nome durante uma das nossas discussões aqui, e eu, Eu não Casela, estou aí eu conseguindo te procurei, ouvir. Tá chiando, Cláudia. Tá bem chiando sua voz. Melhorou? Parece que está cortando um pouco. Eu ouvi o melhorou aí. Ah, eu tirei o fone, desculpa. Ah, Melhorou agora agora, tá bom. gente? Tá ótimo. Caselato, quando a Mayara comentou mencionou o seu nome durante um dos estudos, aí eu Sim. logo falei assim, Caselato, aí eu fui procurá-lo, eu falei assim, é o Caselato da Suíça? Olha a referência, né? Aí ela falou, é mesmo? Eu falei, nossa, que bacana, que grata surpresa, Caselato. A pergunta que eu fiz para mim mesma não é por onde você andou, é por onde eu andei que eu perdi esses ensinos todos aí, né? Que privilégio é esse? Eu quero sim participar, eu só posso online, mas vai ser uma honra. Se eu puder participar, vai ser bênção. Não, você é aqui de São Paulo, não é? Eu sou a titia Claudinha da Cristo Salva, eu era voluntária lá no café. Sim, 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 entendi. Mas é que às vezes tem pessoas que são daqui e depois mudam, né? Enfim. Mas você continua na Cristã ou você está em outra igreja agora? Não, eu sou da Vinde agora. Ah, você está na Vinde. Ah, tá bom. Poxa, Já sou. então vai com a Maiara, com a Cleide lá de segunda-feira. Vai ser um prazer ter você lá conosco. Ah, muito obrigada. Amém. Mas quando a gente começar a transmitir online também, aí você participa da forma que for mais conveniente a você também. Bom saber que você está nesse grupo abençoado aqui, você e a Fátima. Fiquei feliz aí, viu? Muito, muito bênção mesmo. Muito obrigada. Deus abençoe. Imagina. Tchau, tchau. A gente podia tirar uma foto, né? Já que tem vários com câmera. Quem puder também, vamos tirar uma fotinho pra gente jogar no grupo? Pois é, abre a câmera aí, gente. Põe um óculos escuro aí, velho. Né? Eu vou tirar aqui um print pelo computador. Ih, Matheus, peraí, colabora aqui, bebê. Olha lá, ó a foto. Ó a fotinho. E 1, 2, 3 e... Tirei. Deixa eu ver, a Cláudia abriu, peraí. 1, 2, 3 e... Oi. Ver a o mulher Matheus, participando de reunião online assim, quando deu tempo de se arrumar, é o seguinte, bota um boné do lado e um óculos escuro. Aí põe o boné e o óculos escuro. Acabou. Esse horário é fogo, né? Gratidão pelo compartilhar, uma bênção. Que bom, Cleide. Meus queridos, então é isso. Vamos encerrar, né? Alguém quer falar mais alguma coisa? Senão a gente pode, né, encerrar, orar para encerrar. O Matheus tá agitado aqui já, né? Ele já acordou aí, já. Acordou. Tá dando beijo na tela do celular. Ai, meu Deus. Se alguém puder, então, encerrar até com oração, até, né, se alguém quiser, ou o próprio casado, que é aqui com o Baby falando, vai ser meio complicadinho, né? Quer orar, Cleide? Amém. Senhor nosso Deus, Pai querido, Amém. obrigada por esta palavra, obrigada pelos teus ensinamentos, obrigada pela conexão que o Senhor nos traz, Amém. não somente hoje, mas
sempre. Obrigada pelo dom da vida que o Senhor nos dá novamente hoje. Amém. Senhor, que o Senhor venha, Pai, dar ordem sim aos seus anjos, como diz o Salmo 91, a nosso respeito, para estar nos guardando em todos os nossos caminhos, estar nos auxiliando, Senhor, em todas as coisas. Te louvamos e te agradecemos pela presença do nosso irmão, por esta palavra, que o Senhor continue a usar e falar através da boca dele, e que nós venhamos aprender a cada dia, Senhor, como Josué, a ter uma boca santificada, purificada, sem cometer lashon hará, para que nós em tudo nos demos bem, para que tudo corra bem na nossa vida. Nós te louvamos, Senhor, te bendizemos, não somente Josué, mas também Caleb, Senhor. Amém. Nós te louvamos pela vida deles. Muito obrigada, Pai, pelo exemplo que o Senhor deixou na tua palavra, e que nós venhamos, melhor do que aprender a tua palavra, praticar, que a cada dia nós venhamos praticar a tua palavra, Senhor, de uma maneira diligente e rápida, que nós venhamos nos consertar rápido naquilo que o Senhor nos ensina, para que nós não venhamos postergar, que nós não venhamos ser prolixos nisso, Pai. Ensina-nos, Deus, ensina-nos a cada dia, que nós venhamos, sim, colocar em prática os teus ensinamentos. Amém. Te agradecemos e te bendizemos, cuida do nosso dia. Amém, amém e amém. Queria só falar uma coisinha aqui antes da gente terminar. Eu posso colocar aqui no grupo depois um livro que eu li sobre lashon hará, que é um livro, assim, precioso, entendeu? Eu li ele em poucos dias, porque ele é gostoso de se ler, e, assim, é um ensinamento aí sobre lashon hará tremendo. Olha, se isso entrar na tua vida, transforma completamente a tua vida, entendeu? E outra coisa também, se a Maiara permitir aí, se o pessoal aí da liderança permitir, eu coloco também uma live que eu vi ontem, de um dos rabinos que eu ouço, que tem um rabino que eu ouço, ele é aqui de São Paulo, um cara extremamente educado, respeitoso, assim, super profundo nos ensinos dele. E ontem eu vi uma aula dele que foi maravilhosa sobre os pilares da fé judaica, envolvendo prosperidade, envolvendo espiritualidade, envolvendo parte psicológica. Olha, espetacular. Se vocês quiserem, eu coloco também, porque aí vocês podem começar a segui-lo, entendeu? Porque ele traz ensinamentos, assim, extraordinários que a gente não ouve, entendeu? Dentro das igrejas, entendeu? Então, assim, para vocês irem aprofundando essa questão da cultura hebraica, do pensamento hebraico, como é que funciona, entendeu? Porque a gente precisa assimilar isso, que isso agrega muito na nossa vida espiritual, tá bom? Beijinho para vocês todos, então. Um ótimo dia, ótima semana que vem e Shabbat Shalom, né? Shabbat Shalom, que hoje é véspera do dia de descanso, do dia que Deus santificou, sendo um presente para nós também, que ninguém conhece isso também, infelizmente. Mas a gente pode falar disso numa outra oportunidade. Amém? Amém. Amém. Glória a Jesus. Amém. Deus abençoe, ótimo final de semana. Amém. Um Amém. ótimo final de semana a todas. Bye. Tchau, tchau.